deserto não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Que amor é esse? Que amor é esse? Canta pra ele, fala. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Amor por mim. Canta pra ele. Ele me amou, ele te amou, meu irmão. Curado estou. Ele me salvou, diga. Ele me salvou. Livre sou. Esse Por isso você é livre, meu irmão. Livre estou. Ele me comprou, ele me comprou com seu sangue carmesim. Ele me amou, ele me amou. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Amor.
Aumenta a sua voz para ele, vai. Declare o seu amor por ele, vai. Que amor é esse? Que amor é esse? Aplauda bem forte a Jesus aí. Esse rapaz, Fábio, ele canta orando. Você já percebeu a diferença? Por isso que você chorou. Glória a Jesus. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Abra lá a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Se quiser acompanhar, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Eu queria usar uma outra tradução corrigida. Essa é a, eu creio que seja atualizada. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento aos vossos pais. Pode adiante. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Mais um versículo. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Adiante. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Adiante. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Adiante. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás de cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Adiante. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Só até ali. Se você prosseguir em casa na leitura, você vai ver que Deus fala e diz: quando te forem bem todas as coisas,
e quando o teu gado se multiplicar, e tudo quanto tens prosperar, não te esqueças do Senhor teu Deus. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito em um período entre 40 e 50 dias. Você sabia disso? Quem escreveu foi Moisés. E Moisés escreveu, ele escreveu olhando para a terra prometida. Imagine, forme essa imagem na tua mente. Moisés escreveu Deuteronômio sabendo que ele não entraria na terra. Mas Moisés, como um bom pai, tinha uma preocupação: que o povo não se esquecesse. De tal maneira que a palavra mais recorrente no livro de Deuteronômio é recordar-te-ás. Recordar-te-ás. Hoje nós estamos aqui recordando. Que amor é esse? Irmãos, e a primeira lição, hoje eu queria intitular essa mensagem Lições do Deserto. A primeira lição que o deserto nos ensina é que o deserto não pode nos fazer esquecer. A luta não pode te fazer esquecer. As dificuldades, por maior que sejam, não podem te fazer esquecer. Tudo que Deus fez, foi por você. E o povo tem uma memória muito frágil. E é por isso que o povo de Israel estabeleceu uma classe sacerdotal, que eram os escribas. Você sabe o que o escriba fazia durante todo o curso da sua vida? Ele escrevia a palavra de Deus. E quando ele terminava um rolo, ele passava imediatamente para outro. E é por isso que a palavra de Deus chegou assim, fidedigna, nas tuas mãos. Porque Deus disse: o povo é esquecido, mas vamos fazer de alguma maneira para que o povo nunca se esqueça dos bens do Senhor. Nunca se esqueça de tudo aquilo que Deus fez. A palavra de Deus, lá em Lamentações, no capítulo 3, existe uma tradução que diz assim, de maneira tão linda e poética, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero lhe lembrar das coisas que podem encher meu coração de esperança, de fé. E essa é a primeira lição do deserto. Você está atravessando o deserto? Lembre-se que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que nada passa desapercebido a Ele. E que tudo, por mais estranho que possa parecer, há de cooperar para o teu bem. Tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ele também te ama. E tudo vai cooperar para o bem. Então eu tenho 6 lições que rapidamente eu anotei ali. A primeira é essa: diga ao seu irmão, lembre-se das coisas boas. Nós estamos para entrar em um novo ano. Olha aí, acabou esse aqui. Já estamos no final. O pastor agora mencionou a última ceia do ano. Quando ele falou isso, eu falei: meu Deus, nem percebi.
como passou rápido. Mas a verdade é que um ano é muito tempo. Foram muitos os livramentos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Foram muitos os momentos que Deus teve ao seu lado e talvez você nem soubesse, mas Ele estava ali te guardando. Eu não estou fazendo um apelo emocional, não. É a pura verdade. É a pura verdade. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E se o Espírito Santo se afastasse de você por um minuto sequer, o maligno te destruiria. Mas Deus, que te ama, te guarda. E até as coisas que aparentemente são ruins, que venham a acontecer, não vem para te destruir, vem para te ensinar. Então a primeira lição é essa. Não se esqueça, meu irmão. Não se esqueça das palavras proféticas que Deus um dia trouxe sobre a sua vida. Não se esqueça dos milagres que um dia Deus operou na sua vida. Faça um tesouro no seu coração. Guarde isso no seu coração. Não se esqueça. É tempo de recordar. É tempo de agradecer. Segunda lição. Diz aqui a palavra do Senhor um pouco mais adiante, que Deus nos colocou no deserto para nos humilhar. Será que Deus, Ele é tão mau que Ele nos castiga para nos abater, para nos colocar ali bem embaixo? Não. Deus, diga quem está do seu lado, Deus quer te exaltar. Aleluia. Mas Ele só pode te exaltar se você se humilhar. Se eu me humilhar, eu vou cantar o resto, que é para não estragar a música. Mas quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus aplaude. De tal maneira que Deus nos levou ao deserto. Nos levou. Pegou o povo de Israel e levou. Não foi Faraó, não foi Moisés, não foi ninguém. Quem guiou o povo foi Deus. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Diz a palavra do Senhor, e após o batismo, o Espírito o conduziu ao deserto. Irmãos, pense em Deus como um pai amoroso, mas um pai que ensina. Aqui diz o texto aqui, ó. Assim como um pai disciplina o filho, assim te disciplina, assim te ensina, olha que amor, meu querido, te ensina o Senhor, teu Deus, Ele quer te ensinar, e diz aqui, que Ele então nos leva ao deserto, e ali, Ele nos humilha. Por quê? Porque o deserto tem uma conotação. O deserto consolida o caráter. Glória a Deus. Quando Deus falou com Jeremias, dizendo, desce, vai à casa do oleiro, e ali eu te falarei. Você se lembra do texto, capítulo 3? E ali, como é que ele falou com Jeremias? Diz que o oleiro estava... Ele não ouviu nada. Simplesmente ele olhou
e entendeu uma coisa que nós deveríamos entender: que Deus é um Deus de processos. Que o reino de Deus se desenvolve em processos. E que um vaso tem um processo de fabricação, não é verdade? Você peneira, pega argila, joga água. Aí você olha e pensa: o que ele está fazendo? Está jogando água, o negócio tem que ficar duro. E ele vai jogando água e vai peneirando. E quando aquela lama está bem assim, maleável, ele começa a deixar que aquela lama seque. E ali está a argila, e ele vai modelar. É um outro processo. A água é um processo, não é? A modelação é um processo. E existe o processo de secagem. Quando você faz o vaso, você tem que colocar o vaso para secar. Você não pode pegar ele molhado, úmido, e colocar direto no forno, porque senão ele racha. Então você tem que deixar secar ao sol. Esse é o processo do deserto. É quando a forma que Deus quer nos dar, a forma que Deus te deu, o teu caráter, ele passa por uma estiolagem, passa por um lugar árido e seco, aonde aquela forma vai se consolidar. Esse é o deserto. Depois vem o fogo, é outro processo, outra prova. Então, o deserto traz humilhação, porque sem a humilhação você não pode entrar na terra prometida, porque senão você vai se perder. Você vai se perder. Alguém disse sabiamente que ninguém conhece ninguém até dar um pouco de dinheiro e um pouco de poder a essa pessoa. E aí você vai ver realmente que natureza ela tem. Não é? Então Deus, que te ama, não vai dar corda para você se enforcar. Entendeu? A metáfora. Se você está querendo pedir uma corda a Deus para você se enforcar, Ele não vai te dar. Da mesma maneira que Ele não vai te dar poder se você não sabe administrar. Não vai te dar dons que você não está disposto a usar. Não vai te dar um ministério que você não está disposto a pagar o preço por ele. Não vai te dar riquezas que você não tem condição de administrar. Por isso o deserto é tão importante, irmãos. Tão importante na nossa vida. Bem, aqui prossegue o texto dizendo, põe por favor de novo o versículo 2 do texto. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te, diga comigo, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus te colocou lá, meu amigo, meu irmão. Sabe para quê? Para te provar. Talvez você não saiba, mas o céu está olhando para você e está torcendo por você. Deus, Ele está olhando para você e Ele nos coloca constantemente em provas para ver de que maneira eu vou reagir. Como eu vou reagir a essa situação, a essa perda? Como eu vou reagir
à calamidade? Como eu vou reagir à agressão? Como eu vou reagir à traição? Como eu vou reagir às situações adversas desta vida? Então Deus nos coloca nelas para nos provar. E bendito é aquele que, provado por Deus, sai aprovado. Aleluia. Deus quer saber, meu irmão, de você. Deus quer saber de você se você vai guardar ou não. Se você vai passar na prova, vai ter que ser reprovado e repetir a prova. A palavra de Deus fala à igreja de Efésios, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a igreja, o primeiro seminário do mundo teológico. Foi a escola de Tirano, que era em Éfeso. Quem ensinou lá foi nada menos que o próprio apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso tinha uma assistência às viúvas e aos necessitados extraordinária. Deus, quando fala em Apocalipse, as 7 igrejas, quando menciona Éfeso, ele faz uma série de elogios. Mas, de repente, a narrativa para e diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E diz assim, olha que curioso, diz assim: vede, pois, onde caíste. Sabe, irmão, às vezes a gente cai e não sabe nem aonde caiu. Às vezes a gente cai e não percebe que caiu. Às vezes o crente se desvia e não percebe que está desviado. E vem a palavra dizendo assim: veja onde caíste, volta lá, arrepende-te e pratica de novo as primeiras obras. Volte. Onde você caiu? Em que momento da sua vida? O que aconteceu? Então você faz uma retrospectiva. Olha aí o ano terminando. Vai lá, fala: meu Deus, foi nesse momento aqui que eu comecei a me esfriar. Tem misericórdia, Jesus. Eu quero meu coração queimando de novo. Eu vou contar um testemunho que não é meu, mas é de um grande amigo diácono da igreja que eu pastoreei há muitos anos atrás. Esse moço era um homem de oração, e um dia ele estava no trabalho, trabalhava na Caixa Econômica, lá do Grajaú, e ligaram para ele correndo para o hospital. Quando ele chegou lá, deram a notícia que a filhinha dele, de 5 anos, chamada Rebeca, eu vi essa menina, tive o prazer de depois pegar ela no colo, estava com meningite meningocócica. É a pior forma de meningite. É aquela que os médicos não deixam nem você ver a criança. E a morte é 99% das vezes. E naquele 1% fica paralisada, é uma coisa terrível. E ele foi para casa, desesperado, não sabia o que fazer, a esposa dele ficou lá. E ele foi, de repente deu a hora do culto. E ele foi para o culto. E chegando lá, ele chorando muito, de repente ele teve um arrebatamento no meio do culto.
e disse que ele se viu nos tempos de Cristo. E quando ele olhou distante, ele viu Jesus, alguém que parecia ser, e uma grande multidão acompanhava. E ele de repente, ele abaixou a cabeça para pedir que Deus tivesse misericórdia dele, da filha dele. E diz que em uma fração de imediata, ele sentiu uma mão colocada na cabeça dele. E ele sabia que era Jesus. Aleluia. E quando ele levantou os olhos, Jesus já estava longe. Já estava distante. Foi um momento. Deus é maravilhoso, irmãos. É eternidade. E ele já estava distante. E naquele momento diz que ele começou a chorar. Ele pedia: Jesus, não me deixe, Senhor. E diz que Jesus olhou para ele em pensamento. Falou: olha para o teu peito. E ele olhou e ele viu as costelas abertas. Ele viu o tórax dele aberto. Ele conseguiu enxergar o coração dele. E o coração queimava. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. E Jesus disse para ele: mantenha o teu coração assim, e eu sempre estarei contigo. Glória a Deus. Irmãos, Deus nos ensina muitas coisas. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Glória a Deus. A quarta lição: Deus quer que você entenda. Olha como é que diz o texto, irmão, de uma maneira tão didática. Eu gosto de ler. E olha bem, quando diz ali, vamos lá, o versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecia, nem Deus não conhecia. Para te dar, olha só, meu irmão, que frase. Para te dar a entender. Olha um pai aí educando o filho. Para te dar a compreender, a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O deserto te ensina o que é viver pela fé. O deserto te ensina, o deserto te dá a compreender que o que é material é efêmero, é passageiro. O que Deus quer que você compreenda, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer que você compreenda é que com você é diferente. A gente dá tanta importância à matéria, às coisas dessa vida, mas o que Deus quer é uma coisa só: que você compreenda que a tua vida não depende de nada nesse mundo, que a tua vida depende única e exclusivamente do teu Pai. Ele quer que você aprenda as lições do deserto, te dar a entender que nem só de pão. Lembra de Jesus? Vocês vêm aqui pelo pão que perece, trabalhar pelo pão que persiste para a vida eterna. Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Não vou me deter mais. Vou passar adiante. Quinta lição
deserto. Posso prosseguir, tem mais duas. A quinta, abra lá em Êxodo 15. Vamos lá em Êxodo 15, no versículo 27. 27. Vamos ler uma coisa bem curiosa. A situação aqui é a seguinte. No mesmo capítulo, versículos acima, diz assim, que o povo chegou a um lugar onde havia água, e o povo com muita sede se jogou na água, e as águas eram amargas. E o povo murmurou. E aí Deus mostrou um madeiro a Moisés, e disse, toma e lança na água. E as águas se tornaram sãs, e o povo bebeu da água. Mas o nome do lugar ficou sendo amarga, ou amarga, porque amarga é a murmuração. Logo após, o povo prosseguiu na caminhada, e outra vez teve sede, e outra vez murmurou. E aí inicia-se aqui a leitura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras. Que coisa tremenda. E se acamparam junto das águas. Vamos ler o próximo capítulo, no primeiro versículo. 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sitim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias, segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Olha que coisa curiosa, irmão. Quantas eram as tribos de Israel? Eram 12, não eram? Quantos eram os anciãos que Deus disse a Moisés que separasse para governar o povo? Eram 70, não eram? Isso é só para nos mostrar, irmãos queridos, que Deus é um Deus de detalhes. Que tudo está calculado, contado, que nada foge ao controle de Deus. E eles chegaram nesse lugar, Elim existe até hoje, eu te desafio em casa depois a pegar. Eu fiz hoje de manhã. Eu estava vendo Elim, 70 palmeiras, um lago no meio da areia de água cristalina, com 12 fontes. Um lugar paradisíaco para quem vem de um deserto abrasador. Mas a quinta lição que eu quero te dar, meu irmão, é a seguinte. Eu queria que você dissesse à pessoa que está próxima de você: o deserto não é o seu lugar. Não é. Não é o seu lugar. Aleluia. Você não foi criado para morrer no deserto. Oh, Aí você diz, eu moro em Búzios, tem muita água, dá prolados. Meu irmão, eu já vi pessoas milionárias morrendo de sede, de fome. Você entende o que eu estou falando? Você não foi criado para morrer no deserto. Por mais que você tenha chegado a Elim pela fé, tenha conquistado alguma coisa. Sabe, meu irmão, diz aí que o pior inimigo do ótimo é o bom. Às vezes a gente conquista alguma coisa boa e para. E diz, bem, que maravilha, cheguei até aqui, tudo bem. Não é? Por exemplo, vou usar como exemplo esse meu irmão, meu amigo aqui, Papai João, guitarrista. Como é que é teu nome, filho? Teu nome é? João? Nome do meu irmão, meu outro nome. Então vamos lá, o João aqui.
O João, eu não sei, eu conheci um amigo guitarrista, ele dizia que no auge ele estudava 16 horas por dia. 16 horas por dia. Era um monstro. O homem é um dos melhores guitarristas da Itália, brasileiro. E crente. O João aqui, eu toco violão. Toco, ritmo, bacana. Faço um ritmozinho, bacana. Mas nada que ver com o João. O João é outro naipe, é outra situação, é outra coisa, completamente diferente. Eu toco um pouquinho de teclado, mas eu nunca vou tocar o teclado aqui, tendo meu amigo barbudo ali. De jeito nenhum. Por quê? Porque a dedicação é outra. Eles foram além. Eu parei em Elim, musicalmente falando. Eles entraram na terra prometida. Você entende? Deus quer que você, meu irmão, vá um pouco mais além. Vou usar uma última alegoria aqui que diz assim: Simão Sirineu. Quantos se lembram desse camarada na Bíblia? Simão Sirineu. Cirene era no norte da África. Simão era africano. E o soldado romano tinha por lei, em Judá, em Jerusalém, ele podia obrigar qualquer um que fosse a carregar para ele armas ou o que quisesse por 1 milha. Por 1 milha era lei. Quando Jesus disse, se alguém te pedir que vá com ele 1 milha, vai com ele 2. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não faça só o que te é obrigado a fazer. Vá além. Tenha excelência. E lá se colocou Simão, debaixo da cruz, a contato com sangue. Diz que Simão vinha do campo trabalhando. Quem trabalha no campo sabe como é cansativo. Depois de um dia inteiro de trabalho, o soldado pegou ele e obrigou ele a carregar a cruz. E Simão, cansado, se colocou debaixo daquela cruz e levou. A Bíblia diz que os filhos de Simão foram um dos primeiros missionários da igreja primitiva. Se chamavam Alexandre e Rufo. E a mulher de Simão, Paulo a chamou de mãe. Você sabe por quê? Porque aquela experiência de carregar a cruz de Jesus mudou a vida de Simão. E mudou a família de Simão. Glória a Deus. Você conhece a história estranha de Oséias? Alguém conhece a história de Oséias? Acho que sim. Oséias foi um profeta que Deus pedia para ele umas coisas esquisitas. Aí no capítulo 1, Deus pediu para Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. E Oséias se casou e teve 3 filhos. E ele colocou o nome dos filhos esquisitíssimos. Não meu povo, desconsolada, e um outro negócio, sinceramente, não me lembro. Mas teve 3 filhos com Gomer. E diz que Gomer fugiu e de novo se colocou na prostituição. Voltou, porque ela era prostituta de Baal. E ela voltou aos seus velhos hábitos. E olha que história interessante, irmãos, que conta aqui no capítulo 3, versículo 2. O que fez Oséias por essa mulher.
Diz assim, ó, bote lá, por favor. Oséias 3, 2. Depois leia em casa, que vale a pena. Comprei-a. Ele foi de novo e pagou o preço. Diz ali, comprei-a, pois para mim, por 500 peças de prata, um mundo de dinheiro. Um homem, 15, perdão. Um homem e meio de cevada. E vai até isso, ó. Então diz que ele, vendo essa mulher sofrendo na mão dos ímpios, diz que ele foi e a comprou. E vamos voltar aqui ao capítulo 2, versículo 14. Olhe bem. Por que ele a comprou de novo, de volta? Portanto, eis... Vamos lá, é melhor ler ali. Capítulo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Mais adiante. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta da esperança. Só até aí. A última lição que eu termino é essa. Deus nos leva para o deserto para falar no nosso coração. Falar com amor. Deus nos leva para o deserto, irmãos, para ter intimidade conosco. Às vezes nós estamos no meio de uma grande confusão. E muitas vozes. E muita perturbação. Você já se sentiu assim? Cada pessoa diz uma coisa e aparecem 20 pessoas, cada uma dizendo o que você deve fazer, e isso desgasta. E é nesse momento que Deus nos pega. João, vamos para o deserto. E lá ele foi falar amorosamente ao seu coração. E diz que Oséias pagou um alto preço pela mulher que ele amava, pela mãe dos filhos dele, não obstante toda a história tenebrosa, porque Deus é um Deus que nos dá uma porta de esperança. Amém? De pé. Desculpe se eu prolonguei. Senhor Jesus, amado e querido Deus, pega a mão do seu irmão que está aí do seu lado, por favor. Um momento de comunhão, um momento de Jesus Cristo, amado. Nós te amamos tanto, Senhor. De verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas músicas que ouvimos, que foram verdadeiras pregações. Senhor, essas canções que falaram tanto das pessoas, que nos fizeram chorar. Meu Deus, amado e querido, Tu tens conduzido nossas vidas, ó Pai. Tu tens nos ensinado dia após dia. E essas lições que o deserto nos ensina, ajuda-nos a guardar as canções. Abençoa o meu irmão que pega na minha mão agora. Ajude-o, Senhor. Senhor, Tu que conhece todas as coisas, eu peço que o Senhor abençoe. Assim como, Senhor, oro também por mim, pela minha família, pelas nossas famílias, para que o Senhor, ó Deus, continue assim
tão amoroso, tão paternal, cuidando de nós. Não merecemos tanta graça. Não temos resposta ao cântico. Que amor é esse? Mas, meu Deus, também nós te amamos. E nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus.